Senhor, mais um dia que nos chega nesta jornada e é possível sentir a imensa movimentação da Sua presença entre nós, de modo que nos sintamos tocados por ela. São os pássaros que cantam em várias horas do dia, a chuva que molha a terra e ameniza a temperatura, o sol que nos aquece e vivifica o nosso ser, a presença amiga das árvores que nos oferecem frondosa sombra que alivia a nossa caminhada, as flores que no esplendor das suas cores sensibilizam os nossos olhos ao percebermos tamanha beleza e delicadeza. O ar que de maneira invisível e constante mantém a vida por toda parte. Enfim, Senhor, inúmeras são as bênçãos que nos chegam de forma ininterrupta e que retratam seu amor por nós. Diante de tantos cuidados perante a cada um de seus filhos, pensemos: como criaturas divinas em permanência fugidia sobre a terra, também estamos marcando o tempo com a nossa presença entre os que convivem conosco e a nossa Mãe Terra. Como estamos usando os recursos que no momento nos pertencem? O pensamento, o sentimento, a palavra e as ações de todo instante. Qual é a impressão que estamos marcando os corações que nos rodeiam e também a natureza? Não há roteiro mais seguro do que ter o Evangelho de Jesus para nos guiar. Com ele, vamos educando o nosso ser e nos tornaremos seres iluminados. Nos ajude, Jesus, na educação do nosso pensar, para que possamos, com a emanação das energias cristianizadas, proporcionar a nossa saúde espiritual e colaborar com a saúde espiritual dos necessitados que caminham conosco. Obrigado, Senhor. Muita paz e tranquilizemos nossos corações. Assim seja. Do livro O Consolador, por Emmanuel. Questão 97. Se as enfermidades são de origem espiritual, é justa a aplicação dos medicamentos humanos, a cirurgia, etc. O homem deve mobilizar todos os recursos a seu alcance em favor do seu equilíbrio orgânico. Por muito tempo ainda, a humanidade não poderá prescindir da contribuição do clínico, do cirurgião e do farmacêutico, missionários do bem coletivo. O homem tratará da saúde do corpo até que aprenda a preservá-lo e defendê-lo, conservando a preciosa saúde de sua alma. Acima de tudo, temos de reconhecer que os serviços de defesa das energias orgânicas nos processos humanos, como atualmente se verificam, asseguram a estabilidade de uma grande oficina de esforços santificadores no mundo. Quando, porém, o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos da terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos e essa grande oficina achar-se-á elevada a santuário de forças e possibilidades
O estudo dessa noite será acerca da questão 909 do Livro dos Espíritos, que dispõe: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos respondem: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, nós vimos aqui, Kardec perguntando sobre vencer as más inclinações, E a resposta dada pelos espíritos se resume basicamente na questão da vontade, Que tem que ser uma vontade e demanda também esforços repetitivos. Então, vencer essas más inclinações é uma tarefa que não é fácil, que nós vamos aprender resistindo às tentações e resistindo com vontade mesmo, e não correndo para cima das tentações, porque tem gente que é assim, quer vencer a tentação, mas vai correndo bem devagarzinho, como se correndo e olhando para trás, esperando que a tentação o alcance. Então, não é assim que você vai vencer as tentações, não cair em tentação, não cair em abismo, É com uma vontade inquebrantável. E as más inclinações, meus irmãos, é porque nós, temos essas tendências ainda primitivas. Nós ainda não temos, nesse patamar que estamos, evolutivo, uma inclinação natural para o bem. Até para a caridade mesmo, tem a questão do Livro dos Espíritos que pergunta sobre a caridade, e a resposta dos Espíritos é que a caridade são raríssimas, chega a ser quase assim um fenômeno, quando alguém pratica a caridade da forma que deve ser, que é a forma desinteressada. Então, infelizmente, nós ainda somos muito interesseiros. Pouquíssimas são as pessoas que não praticam a caridade querendo barganhar, querendo ter uma recompensa, que faz da forma desinteressada. Isso não sou eu que estou dizendo, lá o Livro dos Espíritos que diz. E nós sabemos que ser espírita não é fácil. E não existe assim, ser espírita, praticar a caridade, que a caridade ela independe de religião, de credo. Não é uma tarefa assim fácil, não. Essa caridade desinteressada. Porque tem muita gente hoje aí fazendo para aparecer, por uma questão de status. Outros ficam querendo barganhar com Deus. Oh, Deus, eu sou tão bom. Será que eu mereço isso? Ou para querer ter créditos. Então, aquela sincera mesmo ainda é rara por aqui. Mas nós que nos dispusemos a seguir a doutrina espírita e somos sabedores de que fora da caridade não há salvação, colocamos a caridade como uma prioridade em nossa vida. Se você é espírita, naturalmente nós somos, os diferentes mesmo. Se está fora aí da forma de pensar e de agir da maioria. Não estou dizendo que somos melhores, mas nós estamos conscientes de que temos que ser melhores, de que temos que buscar a nossa reforma íntima, a nossa melhoria moral, o nosso aprimoramento. Então, a doutrina espírita, gente, também não é sair assim, é uma coisa tão boa, que atende tantas minhas questões íntimas, porque a doutrina tem essa função consoladora também, esclarecedora, consoladora, e aí você querer sair receitando para todo mundo. Porque não existe lá, em lugar nenhum, escrito assim, fora do espiritismo não há salvação. A máxima é, fora da caridade não há salvação. Então, independente de que religião você seja, é a caridade que é a condição
para você ser salvo. E nós temos essas inclinações, sim, essas tendências à imperfeição ainda. A questão da virtude, a questão de trabalhar, de busca, essa busca incessante pelo homem de bem, vai requerer de nós muito esforço, muita dedicação mesmo. E buscarmos essa inclinação para persistirmos no bem e vencermos essas inclinações, essas más inclinações, e aos poucos transformando em inclinação para o bem. E sermos praticantes do bem naturalmente. Assim como uma referência que nós temos aí da Madre Teresa de Calcutá, né? Ela tinha uma propensão, uma inclinação natural para praticar o bem. Enquanto nós aqui ficamos avaliando se vamos ser recompensados, se ficamos nos queixando muitas vezes quando fazemos para alguém o bem e recebemos de recompensa a ingratidão, nós nos revoltamos e nós amaldiçoamos a pessoa ao ponto de quase anular o bem feito. Madre Teresa não, ela tinha essa inclinação natural para o bem. Ela não estava preocupada se a pessoa ia retribuir, ia fazer mal, ia ferir, qual era a intenção da pessoa. Porque tem muita gente aí, porque eu ajudei aquela cobra, cobra para me picar. Não, ela não tinha essa preocupação. Se a pessoa ia fazer o bem, ia ser ingrata, se a pessoa ia ferir, ia magoá-la ou machucá-la. Ela tinha essa propensão, essa inclinação para fazer o bem. Ia lá e fazia o bem. Enquanto nós ainda racionalizamos muito, até para fazermos o bem, não, ela tinha essa inclinação natural. É um exemplo aí a ser seguido, a Madre Teresa de Calcutá. E, gente, aqui, quando nós nos propomos a ser espírita, porque ninguém obriga ninguém te obriga a ser espírita. É tanto que as portas do centro estão abertas, ninguém sai aí convidando, falando fora do espiritismo não tem salvação, você tem que se converter. Não existe isso. Se tem gente fazendo isso, ela está totalmente equivocada, porque a doutrina espírita ela é uma ciência, filosofia e religião. Ela não, e é uma fé pautada na razão. Ela não está aí preocupada em ficar impregnando medo nas pessoas que você tem que vir, não. Você vai chegar naturalmente, ou por amor ou pela dor. Você vai chegar. E também quando você conseguir despertar essa autoconscientização da necessidade de evoluir. Porque nós espíritas estamos aqui na doutrina, que tem muita gente até que fala assim, mas a doutrina espírita é algo já superado. Vocês ficam muito, eu já ouvi isso, vocês ficam muito no karma, o karma. Então tem gente aí falando por modinha que é superado, mas não apresentou uma doutrina superior à doutrina espírita. Então, para você refutar uma ciência, uma filosofia, uma religião, você tem que apresentar um conteúdo superior, melhor que aquele. Então, não vejo pessoas que falaram isso apresentando nada, refutando. Porque a ciência não é assim, para refutar você tem que apresentar uma teoria melhor ou superior que aquela. Eu ainda não conheci nenhuma que melhor atendesse as minhas questões existenciais, que melhor atendesse a questão de que engloba, né, a reencarnação, ação e reação, a bondade de Deus que nos dá várias oportunidades, né, para voltarmos aqui e para evoluirmos. E o propósito principal nosso que nós sabemos, que é a reforma moral e a evolução e a caridade, consequentemente, que vai ser o trabalho que nos ajuda a burilar e nos melhorarmos no caminho da evolução. Então, inexoravelmente, nós vamos evoluir. Uns mais devagar, outros vão aproveitar melhor as oportunidades, só que ninguém obriga ninguém a ser espírita.
E também, por favor, sejamos sinceros, cada um procure o lugar que melhor lhe atenda, cada um procure o lugar que melhor atenda as suas questões e onde você possa ser mais útil. Porque essa coisa de falar assim, eu sou espírita não simpatizante, não praticante. Como assim? Não existe essa figura do espírita simpatizante não praticante. O espiritismo é teoria e prática. Então, se você é não praticante, você não é espírita. Então, vamos evitar cair nessas armadilhas ou essas falácias. Porque se você não está disposto, porque é custoso ser espírita. E mesmo porque não tem ninguém te obrigando, impondo nada, dizendo vai por aqui, vai por ali. Não, você tem seu livre-arbítrio. Você tem amparo, você tem anjo da guarda, você tem amigos espirituais, mas todos que respeitam o seu livre-arbítrio. Então tem gente que acha custoso superar defeitos, tem algumas coisas que a pessoa não quer mudar. Então você tem o direito. É como se fosse um caminho, né? O caminho da evolução. E a evolução, ela é inexorável. Só que nesse caminho, se você se recusa a andar para frente, avançar mais, o grupo vai avançar e você só vai para o acostamento da evolução. Né? Dá uma estacionada ali, fica no acostamento e a turma vai. Porque junto, se focarmos, né? Nós nos apoiarmos aqui e focarmos um na qualidade do outro, junto nós podemos fazer muito. Que nós sabemos do poder que tem a união, a sinergia. Quando pessoas que estão pensando no bem, que se juntam para fazer o bem, a coisa acontece. E isso independe de religião. Então, independente da religião que você esteja, que você melhor se afiniza, que melhor atende às suas necessidades, não esteja lá só para fazer volume. Eu não sou um católico não praticante. Eu sou um bandista não praticante. Gente, isso não existe. Vamos parar. Isso é falta de lucidez, nossa. Isso chega a ser, assim, grosseria, isso, assim, grosseiro. E um atraso, moralmente, assim, é até antiético, antievolutivo, uma fala e uma postura dessa. Então, eu gosto muito de uma frase do Raul Teixeira, que é um grande orador, um grande trabalhador da tarefa do bem, que ele diz que bom senso e água fluidificada não faz mal a ninguém. Então, é questão até de bom senso. Nós ficarmos aí com esses auto-engano, com essas mentiras, esse faz de conta de que eu sou simpatizante, não sou praticante, ou é ou não é. Que seja o seu sim, sim, não, não. Então é questão de bom senso, é questão de posicionamento. Na vida nós temos que nos posicionarmos. E não deixe a vida me levar e você não ser o autor da sua própria história, da sua própria evolução. Assim como ninguém vai te obrigar também não. Se você não quer seguir, a turma vai seguir e fica aí você. No seu tempo que Deus vai te dar. Deus é misericordioso e dá mesmo essas, enfim, incontáveis oportunidades, que nós sabemos que Ele é justiça, é bondade e tem paciência para conosco, tem misericórdia. O Espiritismo, na realidade, gente, ou você é ou não é. E o Espiritismo também não é para quem quer, é para quem aguenta. Você tem que ter um suporte moral, tem que ter um mínimo, tem que ter esse suporte, assim, à disposição para o trabalho, porque de só teoria também nós sabemos que não adianta, que tem que ter a asa lá do trabalho e a do conhecimento, né, para alçar o voo, perfeito, né?
só uma asa, como que você vai decolar o voo, né, rumo à evolução, comparando, né, o processo da evolução com um voo. Então, não adianta, é encarar. Você tem que se encaixar, procurar o seu lugar aqui na Terra, onde melhor atenda as suas questões e se dedicar. Não seja medíocre. Não caia nessa de que, sendo assim, você tanto atrapalha a si mesmo, como às vezes até o grupo. Quando você está inserido no grupo só para dizer que está no grupo. Nós sabemos que tem por aí, quantos centros tem aí? 300, 500 pessoas participantes. Mas na hora do trabalho mesmo, é sempre aquela meia dúzia, uma dúzia que coloca a mão na massa. E ainda essa meia dúzia, uma dúzia que coloca a mão na massa, ainda recebe muitos julgamentos. Ainda tem que lidar com os julgamentos de muitos que não fazem e ainda se acham no direito de julgar, de criticar. Então nós sabemos aí que a fila para criticar é muito grande. E tem gente também que fala assim, eu não me sinto apta a ser espírita. Se você fosse sentir apto, você nunca vai ser. Porque você vai aprender a ser um bom espírito, um espírito de verdade, praticando. Só reiteradas vezes praticando o bem, reiteradas vezes, é que nós vamos aprendendo a ser bom. Até que nós vamos praticar o bem, tanto que até que uma bela encarnação, ou nessa mesma, nós vamos conseguir esse estágio de ter essa inclinação natural para a prática do bem. E a prática da caridade desinteressada. Então, seja sincero consigo, com o grupo que você faz parte. Porque, como eu disse, quantas casas aí? 300 pessoas que vão, assistem as palestras, né? Os papapasses também, né? Vão lá, recebem o passe, não lê os ensinamentos, não se envolve em nenhum trabalho. Então, essa turma que está fazendo, que está levando a sério, está avançando aí na caminhada. Então, faça aí essa reflexão se você, de repente, não está indo para o acostamento da evolução. E a condição que eu disse aí de muita gente falar assim, eu não reúno as condições. Se você for esperar a condição ideal para... quando eu me aposentar, eu vou ser espírita e me envolver num trabalho voluntário. E se você desencarnar antes da aposentadoria? Então, essas coisas a gente não fica estipulando, não. Você começa o trabalho. Mas eu tenho muitos defeitos. Como que eu vou proferir uma palestra se eu tenho tais e tais defeitos? Como que eu vou ser evangelizadora? Como que eu vou por uma sopa trabalhar no grupo que eu não suporto tal pessoa? Então não fica se escondendo em desculpas. Não, quem quer vai lá e faz. O feito vale mais que o perfeito. E hoje nós vemos muita gente buscando assim uma perfeição, preocupado com fazer bem feito, mas não é aquela preocupação sincera também não, de dar o melhor, é uma preocupação com o aparecer, mais ligada com a questão de vaidade, né? Um processo de vaidade. Então não se preocupe se você reúne as condições todas. Tem gente, que se eu tivesse mais condição financeira eu ajudaria mais. Gente, muitas ajudas que muitos precisam é uma visita aos excluídos, uma palavra de consolo. Tem muita caridade, muita ajuda que não necessita de você ter essa condição financeira favorável. Quantos aí não tem essa condição financeira favorável e ajuda muito mais? E outros que têm todo o aporte financeiro e não fazem nada, ajudam muito menos. Então,
o trabalho que nós somos convidados, não tem essas desculpas de reunir, eu sou cheio de defeito. Começa a trabalhar. Na tarefa você não estará sozinho. No trabalho espírita nós nunca estamos sozinhos. Sempre estamos amparados por nossos anjos guardiões, pelos amigos benfeitores, os benfeitores espirituais. Numa sopa, na evangelização, qualquer trabalho, numa palestra, você não está só. Nem para atravessar a rua com o livro espírita para vender ou doar para alguém, você está só. Para tudo nós estamos amparados com a turma do lado de lá. Então o trabalho é grande, a tarefa do bem é enorme. Fica aí a reflexão, se nós estamos realmente engajados nessa tarefa do bem, como está o nosso papel de tarefeiro? Mais querendo nos sabotar e focar só nas nossas falhas e imperfeições, ou estamos preocupados em trabalharmos e irmos melhorando e nos aperfeiçoando através do estudo e do trabalho, que esses são os dois recursos e meios que temos para ir nos reformando intimamente e trabalhando os defeitos e conseguindo avançar e conquistar as virtudes. Então, uma boa noite a todos. Sejam você, cada um, o melhor espírita que você puder ser. Se alguém te criticar, peça, meu irmão, tenha indulgência para comigo. Eu estou tentando ser o melhor espírita que eu posso. Mas tente, como os espíritos respondeu a questão de Kardec. Tente com vontade, com uma vontade firme e inquebrantável. Uma boa noite a todos, um abraço fraternal e até uma próxima, meus irmãos. Naquela tarde azul, eu pude te sentir no Monte Galileu, teu chamado eu compreendi. Então meu coração de esperanças palpitou e uma alegria imensa me invadiu, me levantou. Cristo, estou aqui, tão pequenino, a te seguir. Toma a minha luz e sou fermento do Evangelho de Jesus. Naquela tarde azul, eu pude te sentir no Monte Galileu, teu chamado eu compreendi. Então meu coração de esperanças palpitou e uma alegria imensa me invadiu, me levantou. Cristo, estou aqui, tão pequenino, a te seguir. Tomo a minha luz e sou fermento do Evangelho de Jesus.
mais um dia